Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Primecast, o podcast do Prime Club Internacional, um ecossistema de empresas, de negócios, que traz informações, que traz soluções, que traz novidades para o setor dos negócios. Estou aqui com o Márcio Bastos, nosso companheiro aqui, um empresário multissetorial, com uma estrada aí, né, Márcio? Passou por muitos lugares. Eu tenho alguma experiência, vivi alguns anos, 5 anos nos Estados Unidos, 18 na Europa, tenho empresa na Europa ainda na Bélgica, tenho algumas empresas no Brasil também, dentre elas o Prime, né? O Prime Club e o Primecast. E agora estamos de volta na nossa terrinha aí, fazendo negócios aqui. Bacana. E hoje a gente está recebendo aqui um empresário que está completou 15 anos de trajetória no empreendedorismo, com 31 anos de idade, então começou lá pelos seus 15, traz uma bagagem bem bacana e é multifacetado. E uma das facetas é o amplo conhecimento em processos de venda. E é com Diego Suzano que a gente conversa hoje aqui no Primecast. Diego, para começar nosso bate-papo, a gente te pergunta o seguinte: no contexto de Brasil e na sua experiência, como é que você poderia nos falar sobre o atual momento de vendas no Brasil? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com esses dois professores. Um dia eu quero vir cá só para assistir e ouvir vocês falando, viu? Então, eu fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos juntos. Vamos falar de venda porque empresa que não está vendendo está morrendo, né? Olha, João, o mercado ele mudou muito rápido. Eu costumo falar nas minhas palestras que se a gente pega 2008, 2007, é muito importante você estar bem ranqueado na lista telefônica. A gente tem uma operação em Betim, que a gente fez, né, uma operação de assunção desse serviço lá, num cemitério, um crematório PET, e o cemitério lá se chamava A Reviver. Aí eu cheguei pro proprietário e falei, cara, mas por que A Reviver? Ele, porque na lista telefônica ficava primeiro. Então, assim, eu achei super interessante porque é uma prova de como as coisas mudam e mudam muito rápido. Então, hoje o momento de venda, ele demanda do empreendedor, do empresário, ele ter um domínio completo de uma estrutura de uma cadeia de venda. Então, o cara ele precisa entender sobre venda em WhatsApp, ele tem que entender sobre tráfego pago, ele tem que entender sobre venda externa, ele tem que entender sobre balcão, e é um processo integrado, né? O marketing, o Márcio bem sabe disso, o marketing e venda, eles andam de mãos dadas, né? Eles estão atados ali intrinsecamente para poder fazer o resultado da empresa acontecer. Então, o nosso momento, e a gente, né, que viaja, né, Márcio, bastante oportunidade de ver lá fora, o Brasil ele está muito na frente de muitos países, principalmente na parte de tecnologia. Você não vê o europeu usando telefone, smartphone como a gente usa. Você não vê consumindo rede social como a gente consome. Instantaneamente. Aquele negócio do postei. Eu tenho amigos que moram na Europa, né? A gente tem não brasileiros e brasileiros, e a gente vê que há uma diferença cultural absurda, né? Então, essa sociedade do espetáculo que o brasileiro gosta de viver, ela demanda do empresário um entendimento de vendas diferente. Porque hoje a venda está entrando num processo que ele é muito mais emocional, ele é substancialmente subjetivo e não mais racional como já foi no passado, né? Então, é isso que a gente tem visto acontecer. E o empresário brasileiro ele tem que se reinventar todo santo dia, porque a venda é só a ponta, mas antes ele tem que entender de cadeia tributária, ele tem que entender de logística, suprimento. Então, ser empreendedor nesse Brasil é motivo para a gente ficar muito orgulhoso quando a gente chega, né, em 15 anos, porque tem que ser herói demais, viu? Justamente. No tete a tete, o que mudou? Porque o frente a frente ainda é vamos dizer assim, o momento de fechar, talvez, a maioria dos negócios, né? Isso aí, o que mudou? A linguagem mudou? João, eu acho que são duas coisas que elas mudaram. No tete a tete, a gente tem a passiva e a ativa, né? A venda passiva é aquela que o cara vem no meu balcão, ele vem na minha loja, você ali, você não tem muita informação dele. O que você pode fazer? Perguntar. O vendedor, hoje ele precisa perguntar muito mais.
Porque a partir do momento que ele entende o cliente, o hábito de consumo dele, fica muito mais fácil dele conseguir entregar uma solução personalizada, ainda que o produto seja o mesmo, mas o enfoque que ele vai usar na abordagem é diferente. No caso da venda ativa, onde você prospecta e vai ativamente atender um alvo, é extremamente relevante que o vendedor ele entenda quem ele vai visitar. E hoje a tecnologia, a inteligência artificial, ela é muito importante para isso. E eu uso bastante disso quando eu faço vendas ativas com prospecção, para que ali com a inteligência artificial eu busque informações públicas sobre aquela pessoa. Quando é um prefeito, quando é um empresário que tem uma rede social aberta, a gente pede uma análise, né, para a inteligência artificial para entender sobre hábitos, gostos, para a gente também não ser falso. Então, mas é criar pontos de conexão. Por exemplo, eu gosto de bicicleta, eu gosto de pedalar, já fui para Porto Seguro de bicicleta. Cara, peraí, o cara gosta de bicicleta? Eu tenho um ponto de contato em comum para fazer aquele rapport. Então, eu acho que no caso da venda passiva, do tete-a-tete, perguntar. Porque as aplicações hoje mudaram demais, você tem produtos diferentes demais. E no caso da venda ativa, onde você prospecta, eu acho que é você ir mais municiado. Então, eu vejo que a informação ela é o grande diferencial da venda no momento que a gente tem vivido. É justamente isso, eu concordo. E aí entra aquela importância, né, como você está falando, da informação e o tete-a-tete ali, é de absorver a informação. A gente tem que aprender a ouvir mais, né? Porque geralmente é uma competência que poucos vendedores têm e os que a metrizam tomam frente disparadamente. É realmente entender, ouvir, como diz o Stephen Covey, ouvir 100% dedicado a entender e não a já estar preparando a próxima resposta. É porque o vendedor, e eu acho assim que existe uma questão psicológica, né, Márcio, que o vendedor ele é muito ansioso, ele tem meta para bater, ele tem resultado para entregar, ele tem salário a fazer em cima de comissão. Então muitas vezes ele deixa de fazer o papel de consultor. Ele precisa ser um consultor de vendas. E nesse momento ele tem que entender para ele prestar a melhor solução. E o que a gente costuma ver muito? Ele vomita informação no colo do cliente. Quer ver um exemplo simples? Vamos supor que nós vamos comprar uma camisa preta para mandar silcar o Prime Club em cima, tá? Você chega numa loja e fala, eu tô querendo uma camisa preta básica. Tá bom, eu tenho essa aqui que custa tanto, eu tenho aquela ali que custa tanto. Tem essas duas opções. Essa aqui tem mais poliéster, essa aqui tem mais algodão. Essa tá tanto, essa tá tanto. Esse é o vendedor normal hoje no Brasil. Agora, como que um vendedor, vamos falar assim, 2.0, né, ele precisa fazer? Ô Márcio, obrigado por você ter vindo e parabéns pela decisão de ter escolhido a nossa loja para realizar a sua compra. Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Com que frequência você vai usar essa camisa? Você pretende lavá-la semanalmente, quinzenalmente? Você quer que ela dure quanto tempo? Você está disposto a um produto mais barato para você não investir tanto ou você quer algo que dure por mais tempo? Qual que é o uso que você vai ter da camisa preta? É a mesma camisa preta. Aí é a hora que o Márcio vai e fala, eu quero silcar ela com um silk prateado em alto relevo para escrever o Prime Club em cima dele. Eu vou usar ela 1, 2 vezes por semana, vou lavá-la 1, 2 vezes por semana. Ela precisa durar pelo menos 1 ano e eu estou disposto a fazer um esforço financeiro intermediário. Não quero gastar demais, mas eu não quero uma camisa ruim. Ótimo, Márcio. Eu tenho a solução ideal para você. Então você deixa de dificultar a venda quando você pergunta e o pessoal não entende isso. Quando você pergunta, você está facilitando a venda. Porque a partir do momento que ela entendeu, enquanto vendedora, né, a sua dor, ela te propôs uma solução personalizada. E quando você recebe uma solução personalizada, dificilmente você não vai querer. Pode ser o mesmo produto. Ela te apresentou as 3 no primeiro cenário, mas no segundo cenário, ela deu para você a sensação de que ela está te oferecendo a melhor solução, o melhor produto. Então, a pergunta, eu acho que ela precisa entrar com mais frequência no vocabulário dos vendedores no Brasil. Daria para listar alguns principais erros hoje das empresas e dos próprios vendedores que já não funcionam mais? João, eu acho que como hoje, né, você não sabe mais quem é seu concorrente, né? Eu tenho uma loja de bicicleta, como eu gosto.
Hoje você compra bicicleta no Mercado Livre, você compra na Shopee, você compra em loja física, você compra na OLX de segunda mão. Então o cara da loja de bicicleta, ele concorre com todo mundo. Ele não sabe mais quem é o concorrente. Então a gente entra num risco de entrar numa briga de preço. Então acho que são vários. Alguns pontos a gente já falou aqui. O primeiro é perguntar pouco. Ok. O segundo é saber pouco sobre o seu cliente, tá? E o terceiro ponto, eu acho que é a preguiça do vendedor de fornecer uma solução personalizada, de encontrar aquele match perfeito entre a dor e o produto. O produto ele não vai mudar, mas a forma como você envelopa ele faz toda a diferença. Então, eu acho que essa ansiedade também ali de querer fechar aquele processo de venda está deixando muito vendedor artificial, está deixando muito vendedor sem essa capacidade de compreender a dor de fato. E isso é igual medicina, né? A venda ela é uma medicina. Se você não fizer uma anamnese, você não pode prescrever o remédio certo. Pode ser uma dipirona no final. E a dipirona servir para todo mundo. Mas você pode ser a dipirona focando na febre, você pode ser a dipirona focando na dor, ainda que seja o mesmo remédio. Então, acho que o vendedor ele precisa ser mais simples. Ele não precisa tanto de roteiro pronto, ele não precisa de tanto script, processos extremamente complexos. Ele precisa ser humano e se colocar no lugar do outro. Porque naquele momento que você tem a capacidade de se colocar no lado do outro, entender a dor dele, que faz ele precisar de um produto ou serviço, é nessa hora que a venda acontece. Shopee, Mercado Livre, isso tomou conta. Qual a sua visão hoje para o negócio físico de venda? A gente vê muita loja fechada porque não aguentou enfrentar essa concorrência, que ela é pesada, ela é confortável para quem compra, né? Pede de casa, recebe em casa, e preço. Compete com preço. Às vezes até derruba o preço, né? Até derruba o preço. Tem gente que vai lá no Brás, por exemplo, e consegue, às vezes, enfrentar esses concorrentes do digital. Mas a sua visão? Eu acho que a venda, ela ainda faz muito sentido quando ela é casada com experiência, tá? Então, vou te dar um outro exemplo, tá? Imagina que você tem uma padaria. A padaria é um produto que dificilmente vai concorrer com o digital. Mas se você vai concorrer com outras padarias. Quantas padarias você vê fazendo movimento de degustação? Não tem. Ninguém faz. E, cara, numa boa, não é tão pesado financeiramente. Não é tão pesado. A margem é alta, embora o custo também seja alto, mas a margem é alta. A gente pode ter dias de degustação, produtos de degustação. Agora, vamos falar de negócio digital? Que só fazer esse paralelo, né, para mostrar quem não concorre com o digital e quem concorre com o digital. Vamos pensar, por exemplo, numa loja que vende celulares e vende notebooks. Tá? Esse aí sofre com a internet do tamanho que é o mundo, porque você vai ali, igual você falou, qualquer plataforma, o seu cartão já está salvo, você só aperta um botão e espera uma semana, chega na sua casa. E aí que a gente começa a entender que a gente precisa trabalhar com experiência. Eu, por exemplo, quando terminei meu mestrado, eu me dei um presente de comprar um notebook gamer para mim. Comprei na internet, no site da Dell. Agora, será se aqui em Montes Claros tivesse uma loja que pudesse ter alguns jogos instalados, tivesse alguns computadores de demonstração, tivesse uma cabinezinha, né, com uma cadeira, com um volante, com um joystick, com uma manete, que me pudesse rodar os jogos que eu queria rodar, para ver se a melhor opção era o Dell G3, era o Dell G4, provavelmente eu não compraria na internet. Ainda que se cobrasse, tá? Para ter essa experiência. Mas quando você começa a entender que esse processo ele tem que ser consultivo, a coisa muda. Então eu aposto muito nos 5 sentidos. O ser humano ele tem um cérebro reptiliano, ele funciona em função de dor, de prazer. Verdade. Então, se eu quero vender para um cara, eu estou concorrendo com a internet, eu preciso dar prazer para ele. Qual que é o prazer? Deixa ele jogar. Deixa ele pegar a manete. Deixa sentir, né? Deixa ele sentir, viver a experiência, ter uma experiência imersiva. Isso vale para qualquer negócio. Se a gente está falando de alimento, mais degustação. Se a gente está falando de tecnologia, nós estamos falando de imersão. Então, eu vejo que hoje a gente pode fazer muita coisa. O óculos, por exemplo, né? Imagina a ótica, né? Que ela permite a você ali uma experiência, já com um prévio cadastro, de você usar o óculos um dia para poder ver se ele funciona. Você deixa ali, né, um valor calção, faz um test drive de óculos. Então, assim, dá para fazer muito mais. Mas hoje eu vejo que os empresários, de uma forma geral, estão confortáveis em criticar a internet. E falar que está difícil, que é mão de obra. Então, essa posição de vítima, ela é um câncer que a gente precisa combater
nos empresários. Ao invés de entrar também, né, no segmento. Quantas empresas aqui em Montes Claros, por exemplo, né, no norte de Minas, estão de fato na internet brigando cabeça na cabeça? Pouquíssimas. Hoje, a pegada também é a questão do omnichannel, né? Começar a trabalhar a mentalidade da pessoa de uma ponta até a outra e ela fecha a venda, a compra, no meio do caminho onde ela escolher. Você tem a loja que ela pode ir lá tocar, ver e tudo. Agora, também isso que você falou, sensorial, é muito importante porque, assim, acontecem conexões na mente da gente que nos fazem associar né, que trazem sensações para a gente, que nos fazem até ter vontade de comprar uma coisa, de visitar uma loja. Então, por exemplo, tem lojas na Europa que usam perfumes específicos que aquilo ali fica na sua cabeça depois e a hora que bate ali você fala, é aquela loja. A M. Martin, ela é uma referência muito grande nisso, né? A loja da M. Martin, você passa no corredor, você sente o cheiro dela. E isso, Márcio, é tão interessante. Nós fizemos isso aqui em Montes Claros. Uhum. A gente tem a nossa funerária, de frente a gente tem o pet, nós desenvolvemos uma fragrância própria para acalmar pessoas em momentos de sofrimento. Que isso? E isso custou R$300. Nossa. Não tô falando assim, nossa, meu Deus, você teve que ir lá gastar 5 mil para ir lá pedir Márcio um contato na Europa, para alguém em Paris desenvolver. Não, foi em Montes Claros. Simples, né? E, cara, as pessoas, elas notam. A gente atende os tutores pets, né? E as famílias enlutadas na funerária e fala, nossa, parece que eu dei até uma acalmada, né? E a gente fica, né, sabendo né? o porquê. E isso tem a ver com a missão do negócio. Uhum. Eu não estou ali querendo ludibriar uma pessoa com o cheiro. Eu quero cumprir o meu propósito, suavizar o luto dela nesse negócio que eu estou falando do pet. Então, se no final do dia eu faço bem feito, eu entrego mais. Eu entrego valor, eu suavizo o luto. E eu crio um posicionamento de marca que ele é multicanal. Então ele é sensorial, ele é digital, ele é físico. Então de tudo um pouco, né? A gente tem que ser multifacetado, porque se hoje em dia não formos, é muito desafiador você lidar, porque o acesso à informação ele é muito grande. Não tem lugar para amador aí não. O problema é a retenção do ser humano, que ele capta muito pouco, absorve pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta que foge um pouco ao nosso script ali. A gente entende que a venda ela pode acontecer por mais motivos, mas eu acho que 2 dos principais motivos de uma venda é necessidade, eu preciso disso aqui, então eu vou comprar. E o outro é desejo. Não preciso, mas eu desejei, eu quero. Então, assim, desejo já é uma pegada que joga muito no mercado de high ticket, de luxo, de outras coisas. E o profissional que atua nesses 2 segmentos, eles têm approaches diferentes. Sim, com certeza. Então eu queria que você explicasse para o pessoal como é que é esse perfil de profissional, a qualificação, a proatividade, as técnicas, alguma coisa que é usada assim para... Márcio, assim, vocês vivem isso no Prime, né? E eu acho que a palavra aqui ela é muito ambiência, né? A mesa que você senta diz muito respeito sobre qual jogo você quer jogar. Então, se eu sou um cara que eu sou um vendedor da Porsche, da Lamborghini, eu preciso usar roupas condizentes com os meus clientes, criar rapport com os meus clientes, estar em ambientes que os meus clientes costumam frequentar, né? Para que a gente possa ser intencional sem ser interesseiro. Agora, se eu jogo um jogo, né, com um ticket mais baixo, mais volume, eu também tenho que me adequar a esse tipo de mercado. Para também estar usando as roupas que as pessoas usam, convivendo com o linguajar, com as músicas. Então, entender um pouco sobre comportamento humano, eu acho que eu diferencio esse vendedor. Não é que o vendedor de high ticket ele é melhor. Talvez ele até ganhe mais, porque a comissão dele é mais alta, né? Mas esse é um cara que ele aprendeu a jogar o jogo das perguntas. Eu acho, então, quem está jogando um jogo de ticket baixo, é um vendedor de ticket baixo, ele quer sentar numa mesa de ticket alto, o que vai diferenciar o momento A para o momento B que ele quer chegar é a capacidade dele de perguntar e de entender. Quando ele começa a entender isso, ele começa a mudar a forma dele de vestir, ele começa a mudar a forma dele de conviver para jogar um jogo que está mais ligado com o negócio que ele está trabalhando. Então, eu vejo que essa capacidade de ser camaleão é importante no vendedor. O cara tem que se adaptar. Então tem hora que ele tem que estar verde, tem hora que ele tem que estar marrom, mas sem perder a originalidade. É como eu falei, o que muda é o approach, é o foco que ele usa para chegar nesse cliente. Eu acho que tem uma pegada também cultural, né? Porque assim, tem uma pegada do nicho,
Por exemplo, tem lojas aqui que a gente conhece que tem uma fachada horrível e vende milhões. E a gente fala, se o dono já falou, se eu mudar minha fachada ali e fazer ficar bem mais chique, acabou, não vende nada. O pessoal vai falar, agora eu subi o preço, vou nem olhar. Agora, então assim, tem essa questão que é uma questão cultural, porque na Europa, você passa na frente de uma loja, a loja tem uma fachada bonita, bacana, te atraiu, tá valendo. Aqui, muitas vezes aqui, talvez, não sei se em cidades pequenas ou dependendo da classe social ou não, causa medo na pessoa, ela fala, não pertence, nem vou nem olhar. Cara, Márcio... Afasta, né? Como é que a cultura joga nisso? Cara, é muito brasileiro isso. Isso não é um problema de Montes Claros, tá? A gente tem uma operação de cemitério que ela tá numa cidade rica, tá? Com um PIB per capita muito maior do que Montes Claros. O cemitério, ele parece um shopping. Nosso cemitério lá é lindo, maravilhoso, um trem assim... Sem ele abrir, a primeira coisa que ele teve foi fama de careiro. Porque essa cultura, né, do brasileiro, ela é uma cultura assim, realmente muito interiorana, ela é uma cultura muito, na minha visão, atrasada de você correlacionar estrutura com preço alto. E isso está condicionado na educação que a gente recebe, nas pessoas que a gente acaba convivendo. Eu lembro que certa vez minha mãe tinha uma loja aqui, chamava Arca, não sei se ela ainda está aberta. Me lembro dela. A Arca vendia roupa, né, infanto-juvenil, roupas maravilhosas, muito boas. Minha mãe foi lá e fez uma feira, né, vamos falar assim pra gente. E eu gostei tanto das roupas, a roupa da Vidibula, que ainda existia, né? Eu fui pra aula de inglês com essa roupa da Vidibula. E eu não esqueço meu pai falando, você tá pensando que a gente é rico? Você vai ficar andando bem vestido todo dia? Isso é roupa pra você ir pro shopping, pra você ir pra uma festa. Isso não é roupa pra você ir pro inglês, não. E realmente, né? Eu não tinha condição de ficar usando aquela roupa para ir pro inglês. Mas aquilo criou-se, né? Uma crença limitante de que naturalmente eu não podia. Não foi por mal, absolutamente, né? Meu pai é meu grande exemplo e inspiração e para ele eu sou muito grato. Mas a gente vê ali que aquela cultura de que você não pode demonstrar demais, ela faz parte. Mas também a internet ela começou a quebrar isso, né? Então hoje a rede social virou uma vitrine. Tem até um livro, né, muito bacana, Sociedade do Espetáculo, que ele fala um pouco disso. As pessoas hoje elas estão virando foco e gostando de aparecer. Então você vê que hoje... A internet força isso muito. Força. Você mexe com a internet, você sabe. A gente tem muito empresário em Montes Claros hoje que usa nessa founder-led growth, que é aquela característica dele ser o produto. Tem muito empresário hoje em Montes Claros, principalmente no ramo feminino, né? Acho que a Carol, da Carol Store, ela é um exemplo, ela faz isso muito bem. A Carol, ela traciona a marca dela e hoje ela tem fachada bonita, ela tem loja boa e não custa caro, né? Então, eu vejo que a internet ela tá começando... Mas tem que virar a chavinha, não é simples esse processo, né? Não é simples porque ele tem um passo antes, né? Que é você usar o fundador, o CEO, o proprietário, o sócio, como canal de tração. Então, ele cara do negócio. É o founder, né? Esse fundador, que ele que lidera o processo de crescimento. Então, se a gente pega algumas lojas, como você deu o exemplo aí, que a fachada não é pintada há muitos anos, né? E tem esse paradigma aí de que se pintar... Não vou falar não, mas você sabe, ali perto da praça de esporte... Todo mundo em Montes Claros sabe. Não é um movimento simplesmente... Eu também acho que se hoje, nessa altura do campeonato, ainda mais que virou quase um mito, né, na cidade, acho que 400 mil habitantes sabem por que a fachada não é pintada, vai gerar um problema mesmo, porque até se criou popularizou-se essa informação. Mas ele tem por trás também um atendimento assim, bem pesado em número de atendentes, né? Já que a gente está falando disso aí. E produto. Você procura estoque, né? Estoque. Não, ele tem um se sistema você não achar aqui nele, você pode ir para São Paulo. Vai para a internet. Verdade. Então, assim, Márcio, eu vejo que esse movimento ele tem que anteceder o fundador, ele dá as caras à tapa mesmo, sabe? Ele puxar. A gente está vendo isso em todos os negócios. O João Adib começou, né? E aí agora pegou. Mas eu acho que antes dele, até o pessoal do G4 fez muito isso, né? O Thales Gomes fez muito isso com o Alfredo e com o Nardon. Você vê aqui em Montes Claros, o Fred é venda do Fred. Então é caricatura do Fred, é a carinha do Fred, é vídeo do Fred. Então você vê que o Fred também já adotou essa estratégia do Founder-led Growth. Eu vejo um risco nisso. Porque se fica muito na figura do dono ali, do founder, quando o camarada morre, por exemplo, para sustentar aquilo ali, a cultura que ele teve
que criar ali tem que ser muito forte. O que você pensa disso? Concordo. É um problema que o próprio SBT hoje está enfrentando, né? Com o falecimento do Silvio Santos, Exatamente. assim, parece que perdeu a cara, né? O negócio ele ficou sem dono, né? Apesar do processo sucessório dele, comparado até com o Gugu, né? Ele já tinha estruturado o holding, ele já tinha feito, né? Todo o processo patrimonial bem feito, mas do ponto de vista reputacional, não houve uma transferência. No final, ele parece que foi tentar fazer isso até com o próprio Celso Portiolli, né? Mas aí as filhas entraram, então... Para ter exemplo maior que a Apple tentou com o Steve Cook, ficou ali aquele... Não inovou, lançou o iPhone, durante 20 anos se apoiaram no iPhone, não lançou mais nada que é revolucionário, agora ele vai sair, vai entrar outro, porque teve aquela pegada do Steve ali. Que Steve Jobs, né? Então assim, é um problema também, né? É um problema, mas assim, sabe aquele negócio que é um problema lá pra frente? Ah, tá. Acho que é um problema... ok. Cara, o João Problema de Adib, quando, poxa, com 4.5 bits, sei lá quanto que a Acimet fatura por ano. Isso é um problema de luxo. Dentro do jato dele, na hora que ele estiver usando a internet, né, via satélite dele, ele pede uma ajuda pro Gemini ali. Gemini, o que eu faço? Então, assim, eu vejo que é um risco. A gente tem que ter clareza que é um risco. Mas eu acho que é um risco, assim... Eu quero ter esse problema daqui a muitos anos. Diego, eu assisti uma exposição sua, foi essa semana, inclusive, sobre o mercado aí de cemitérios, né? E eu achei interessante, você explicou como combater a objeção de vender jazigo. Aquilo ali foi uma escola para mim. Obrigado. E a gente vê como que vocês, né, profissionalizaram, estudaram o negócio para saber o que fazer mesmo, porque... Como é que você fala? Vender o que ninguém quer comprar? É isso? É a arte de vender o que ninguém quer comprar, né? Acho interessante você dar falar um pouco sobre isso. Pois é, eu costumo falar que eu enveredei pelo caminho mais difícil, sabe? De vender duas coisas que as pessoas não querem comprar. Primeira parte do luto, né? Seja na nossa funerária aqui, a Santa Casa em Montes Claros, seja no Terra Nova Pet, seja nos nossos cemitérios, mas também na consultoria é um desafio, porque a gente quer vender o que ninguém quer comprar, mudança de cultura, mudança de hábito. Então, assim, o Márcio já assistiu palestra minha aí, a gente dá na cara mesmo do empresário, mas ele não quer comprar isso. Então, parece que eu optei pelos caminhos mais difíceis, né? Podia ter montado uma concessionária de carro, vender carro de luxo, que a gente trabalha só com desejo, né? Mas o que acontece, João? Quando a gente fala, né, de vender coisas que ninguém quer comprar, aí já entra pela outra abordagem que o Márcio trouxe, né? Já vai um pouco mais pelo medo, já vai um pouco mais, mas de forma muito respeitosa, né? Então, quando a gente vai fazer uma venda de um jazigo, por exemplo, eu costumo brincar, tem duas coisas que ninguém faz, gente, vou falar mal da marca aqui, mas não leva a mal não. Eu costumo brincar que tem duas coisas que a pessoa não faz, tomar banho e passar perfume pra ir na concessionária Renault, comprar um Oroch pé dura, daquelas assim com a roda de ferro, sabe? Não, ninguém faz. A mais completa tudo bem, mas a roda de ferro ninguém compra. E a segunda é ir pro cemitério comprar um jazigo preventivo, né? São duas coisas que ninguém faz. Mas o que difere aí? A gente trabalhar um pouco com medo, mas um medo de maneira inteligente, sutil e racional e respeitosa. Uhum. Então, quando eu chego para uma pessoa e falo, olha, eu quero, né, eu tô aqui para te apresentar, papapá, você começa a fazer as perguntas, a pessoa gosta até que você chega a hora e fala que é um cemitério, ela fala, Deus que me livre. Quando eu morrer, pode me jogar em qualquer lugar. E aí, cabe ao vendedor, bem treinado, fazer perguntas. É a hora que ele tem que perguntar, mas se for algum ente querido seu, você vai jogar em qualquer lugar? Porque eles vão acabar acontecendo. Você pode até eles jogarem em qualquer lugar, atender seu pedido, mas você vai fazer isso com sua mãe? Você vai fazer isso com sua esposa, com seus filhos? A pessoa já mudou o rumo da prosa, como dizem. E aí você entra por uma segunda abordagem que eu gosto muito, é da gente falar sobre o legado, sobre a história, sobre as memórias. E é um pouco disso, né? Se eu perguntar assim, João, você tem alguma coisa guardada do seu avô? Você não tem. Então, onde que as memórias estão ficando guardadas, né? Onde as lembranças? E quando você fala do seu avô, é fácil, porque seu avô já faleceu, os meus também, eu não tenho nenhum avô vivo mais. Mas espera aí, quando eu falo de mim, as minhas memórias vão se apagar também? É uma outra forma de você trazer o medo, mas de forma respeitosa. Então, onde você quer guardar suas memórias? Onde você quer guardar suas histórias, seus causos, seus objetos?
Então, é nessa hora que a gente deixa de fazer um cemitério, um espaço de enterrar corpos, para ser um lugar de preservar legados, de preservar histórias, né? Aí, com esse enfoque do medo, a gente, com muito respeito, mostra para a pessoa que ela tem 2 momentos para decidir isso. Ela faz isso agora, que apesar da correria, do aperto financeiro, ela tem condição de resolver, ou ela deixa o pior dia da vida dela, que é o dia que ela perder alguém que ela ama. Ou, se ela for, ela deixa o problema para quem ela ama resolver no pior dia, que é o dia que ela partiu. Então, a gente traz um pouco de racionalidade, mas sem perder o cunho da emoção, o medo. Mas aí, nesse caso, para esse nível de entendimento que nós estamos falando, a gente nicharia ali público A e B? Ou assim, isso aí se aplica até a cadeia completa? Aplica para C, D e E, mas com outros produtos, com tickets aderentes. Não adianta. Aí você oferece o que lá no plano funerário integrado, né? Que ele é funeral mais cemitério, tudo junto, um produto só numa recorrência mais barata. Então, assim, tem jazigo nosso que custa R$500 mil, um jazigo. Um jazigo. São cidades específicas, clientes específicos, produtos específicos. Mas a gente tem produto de recorrência de R$99 por mês. Então, aí vai também do treinamento do vendedor. Nós estamos falando da mesma solução, praticamente. E você falou, por exemplo, que no jazigo tem ali um QR Code. Tem QR Code. A gente tem hoje produto que é patenteado nosso, até referência ao que a gente trouxe da Itália, uma visita que eu fiz no cemitério em Módena, na Itália. A gente tem espaço, inclusive, para guardar objetos. Então, assim, você pode colocar um óculos, um chapéu, uma aliança, um porta-retrato. Você pode colocar... Tem limitações, né, de espaço, mas a nossa ideia, de fato, é transformar cemitérios em museus, para que as pessoas guardem ali histórias. Mas é um produto de R$500 mil. Para o cliente que não tem condição de pagar um produto desse, e é 99% das pessoas, a gente tem um QR Code ali no jazigo, que ele vai cair numa página, vai ter o vídeo, vai ter a foto, vão ter histórias, as pessoas deixam para mandar mensagem. Isso então, fica na nuvem do cemitério. Isso, fica na nuvem do cemitério. A família já, normalmente, né, alguns produtos vêm inclusos na manutenção que ela paga por ano, ou alguns elas contratam à parte. Então, é uma forma de você preservar a memória, só que adequada à realidade financeira de cada um. Então, não precisa, né, pagar R$500 mil para ter isso. Você pode pagar R$99 por mês. Então, dá para você ter o mesmo approach, mas usando, né, produtos diferentes. Então, aí vai realmente... eu gosto de separar o perfil dos vendedores, né? Um cara que joga um jogo de ticket mais alto, ele é um vendedor diferente do cara que joga um ticket mais baixo, porque ele tem que usar roupa diferente, o linguajar tem que ser diferente. Se eu pego eu e o João aqui, ó, Márcio, vou falar de você agora, ó. Eu e o João que estamos aqui de terno, preto, e nós vamos visitar a senhorinha lá no bairro humilde aqui em Montes Claros, ela apavora com a gente. Agora, se eu vou fazer uma visita para um empresário para vender um produto de R$300 mil, eu não posso ir de camiseta, eu tenho que ir de blazer. Então, você tem que adaptar. E faz parte, né? Faz parte. Eu não acho que é priorizar um em detrimento de outro. É você falar a linguagem que a pessoa é capaz de decodificar. Agora, só um quebra-gelo aqui. Toda essa neurolinguística, esses gatilhos aí para vender jazigo, você não é vender, não, é arrombamento de bolso, que quebra qualquer um. Na realidade, eu repensei. O que eu queria dizer é o seguinte: Obrigado. Já virei cliente, pô, que coisa, viu? Espero que você seja um cliente preventivo, Sim. que pague recorrência e demore muito para Sim, morrer. não viu? tô com pressa, não. Eu também não. Se você ficar na recorrência, eu quero que você fique uns 20 anos, viu? 50 anos. Recorrência já é um bom negócio, com certeza. É um bom negócio. É melhor do que você pagar na hora, viu? Nossa. É porque, assim, venda... Essas técnicas que o Diego lança a mão aí são técnicas que se aplicam ali para essa área dele de jazz, mas se aplicam para outras também. Total. Isso aí são técnicas que você procura entender a pessoa, procura quebrar objeções, procura ativar gatilhos mentais diferentes em diferentes partes do cérebro e aí você trabalha aquilo ali é trabalhado. Agora, uma pergunta de curiosidade, como é um negócio pouco usual, né? Assim, nunca pensei de comprar meu jazigo lá, não. O período ali para você, do primeiro contato a um período de fechar, é muito longo? Como é que é isso? Depende muito, viu, Márcio? A gente tem esse lead time aí que ele vai girar. Tem cliente que decide uma semana, tem cliente que decide 90 dias, tem cliente que volta depois de 2 anos. Então, o vender, a gente estava comentando aqui em off, né, João? O vender, ele é uma arte de se mostrar desde a barriga da mãe. Certo. Então, assim, o vendedor de jazigo, né? E eu acho que isso se aplica muito para consultoria também. Quando a gente fala, né, da T3, do nosso braço de consultoria,
Tem empresário que demora 3 anos para ser sensibilizado. Então, a venda ela ocorre quando há uma sensibilização desse profissional, desse empresário. Então, a gente precisa trabalhar esse processo omnichannel, e a gente precisa trabalhar esse processo também de construção desse funil. E é um pouco do que a gente fala, né? Hoje você tem 5 níveis para o cliente tomar uma decisão de compra, né? Primeiro é a atenção, depois ele vai para o interesse, depois ele vai para o desejo, para ele fazer a aquisição, e tem a última etapa que ele virar advogado do seu negócio. É mais que a AIDA lá, É a Dida agora. Dida. A Dida que chama, porque entrou com a parte de advocacia, né? Ele virar um advogado do seu negócio. Por isso que eles refizeram a matriz AIDA numa matriz Adida. E esse negócio... Boa atualização. E esse negócio, João, é muito bacana da gente mostrar, porque é como se a venda ela fosse decomposta em 5 níveis. Tá certo que a última etapa ela é um pós-venda praticamente, mas você precisa caprichar, e falando de um funil, né? Você tem que caprichar em chamar atenção. Depois você tem que caprichar em gerar interesse, para depois você despertar esse desejo, para ele fazer a aquisição. Então, é isso, Márcio. Assim, eu vejo que se aplica em muitos negócios, porque você, no final do dia, está falando de um funil. Só que aí cada negócio vai personalizar o funil, mas você tem que gerar atenção, despertar o interesse, construir esse desejo para que a aquisição ocorra. Então, quem domina esse processo, ele chega, né, nesse ar da aquisição mais rápido. E o interessante é que, no caso aí, por exemplo, da consultoria, mas a gente que trabalha em outros em segmentos também, até do marketing, muita coisa, muitas vezes os fatores que fazem a pessoa tomar uma decisão, eles não são os externos, eles são internos. Então, por exemplo, não é para você virar e falar assim, mas eu sou bom nisso, vai trazer tal resultado, vai isso, vai aquilo. São fatores externos, você está jogando ali para ele. Mas o cara, ele tem que quebrar um fator interno dele ali. Ele fala assim, eu não preciso, eu não isso, não. Aí ele vai trabalhando, aí daqui a pouco começa a fazer sentido. Porque assim, ele talvez é um cara old school, daqueles caras das antigonas, que não é assim que sempre rodou assim, porque mudança, é aquele negócio que você falou, trabalhar a mudança, a pessoa tem que internalizar isso aí e aceitar, né? Isso ninguém quer comprar, viu, Márcio? É difícil. Cara, às vezes as pessoas, em sua grande maioria, elas não querem comprar essa mudança de mindset, elas não querem comprar essa mudança de comportamento, porque a zona de conforto ela é muito gostosa. É só você ficar onde você está. O cérebro humano, não dói, né? O cérebro humano ele não gosta de gastar energia. Ele não gosta. Ele quer ficar ali. Então, assim, você tem que forçar seu cérebro, inclusive nesse momento. Então, quando a gente fala, né, por exemplo, da consultoria, mas a sua empresa é perfeita? Então você precisa de consultoria. Você vai comprar agora porque eu te falei isso? Não. Não assim de... Vai comprar. Agora, se eu chego para você e falo assim, Márcio, você está trabalhando numa carga normal ou você está trabalhando mais do que você gostaria? Justamente. Aí você já começa a tocar desejo da pessoa de tempo. Aí o Márcio vai e responde assim, olha, eu estou trabalhando mais do que eu gostaria. Você acha que você está sobrando tempo para fazer o estratégico como você gostaria, Márcio, de fazer, ou você está sendo absorvido pelas demandas do operacional? Aí o Márcio vai me responder assim, interessante. Eu acho que eu estou sendo bem absorvido pelo... Você está mostrando o que ele não estava vendo, né? Isso. Aí eu chego, Márcio, e você gostaria, cara, assim, de terminar o ano com uma empresa que te demandasse menos tempo, que você pudesse focar no estratégico, seus novos projetos, você que é um cara de muitos projetos, você gostaria de ficar um pouco mais leve, sem aquele medo da casa cair se você virar as costas? Então, aí a pessoa já está desenhando aquilo ali na cabeça, visualizando. Isso é um gatilho mental, né, que a PNL chama de antecipação. Eu estou plantando a sementinha para você do que eu vou te entregar. Então, depois que eu fiz essa jornada, eu podia ter ido e falado, você não tem problema? Sim. Então, você precisa de uma consultoria. Não, eu não vou comprar. Agora, quando eu te mostro que eu posso te entregar conforto, qualidade de vida, eu posso te dar mais tempo para os seus novos projetos, eu posso te gerar uma margem de resultado maior porque eu organizei seu financeiro e cortei seus custos desnecessários. Você já começou a ver um valor que ele te pegou indiretamente. Então, é um pouco disso. A gente precisa querer adivinhar menos as coisas, né? E tem que se preparar. O vendedor tem que estar preparado para entregar resultado. Tem a mudança também no perfil do vendedor, Diego, se puder comentar um pouco,
Hoje se fala muito SDR, o Closer. Mudou demais. O camarada que era de telemarketing não tinha isso. 5 anos atrás, exatamente. 10 anos atrás, não tinha isso. O camarada que aí começou e agora vai morrer de novo. Será? Porque, por exemplo, o profissional de telemarketing, que às vezes saía lá da loucura do telemarketing, é um excelente profissional para essa área, porque ele vai atender pela internet, dividindo posições. Né? O que você... Cara, então, eu vejo que o ritmo de absorção da inteligência artificial está muito mais lento do que as pessoas esperavam. Eu tenho certeza que vocês dois, assim como eu, ouviram há 1, 2 anos atrás que a gente ia terminar 2025 assim, como se tudo fosse inteligência artificial. E não tá. Saiu uma pesquisa recente, né, que quase 70% dos usuários de iOS, ou seja, do iPhone, né, eles não acreditam que a inteligência artificial tem utilidade prática na vida deles. Jesus, nós estamos falando de um usuário de iPhone, que é o produto com ticket mais alto, né? Esse cara, ele não acredita que a inteligência artificial vai gerar tanta mudança na vida dele. Então, culpa da Siri. Então, assim, no final das contas, eu vejo que esse profissional, ele vai morrer, sim, mas ele não vai morrer rápido como muitos praguejavam. Mas eu acho que tem muito a ver também, mas com o tipo de serviço que se vende. Quando é serviço em nuvem, por exemplo, SaaS, o nome parece que é SaaS, me corrige. Né? Software as a Service. Ele precisa desse profissional, principalmente que são serviços que são vendidos, por exemplo, nacionalmente até mundialmente. Então, ele tem o que levanta, né, os leads, e o que fecha e vende pela própria internet, e os camaradas usam o serviço na nuvem. O que o Diego está falando é que isso vai ser automatizado. Isso esse profissional vai morrer, mas não é tão rápido a curva, né, Diego? Mas eu acho que até o SDR eu acho que vai capaz que ele vai morrer. Mas eu não sei se o closer morre, não. Sabe? Tá. Que é quem fecha. Que é quem fecha. Porque no final do dia, a gente já tá vendo o movimento. Hoje eu sinto como se o mundo, não sei se vocês têm essa percepção, mas é como se o mundo tivesse rachado no meio. Sim. Tudo tá dual. Tudo tá bipolar. Tudo. Tô falando na política, as coisas estão bipolar. Se você é carnívoro, tem um extremo de os defensores veganos. Tá tudo rachado no meio. E eu tô vendo, né, que tem um ponto que talvez as pessoas estejam convergindo. Tanto quem gosta mais para um lado e gosta mais para um outro, um mais tecnológico, outro mais artesanal, mesmo quem ama tecnologia, a gente está vendo que ela já entendeu que a tecnologia não vai substituir tudo. Então a gente vai começar a entrar num conflito ético. Eu vou comprar um produto, um SaaS. Eu vou pegar esse SaaS e vou assim... Eu vou ter o direito de saber que quem está me atendendo como closer é uma IA ou é uma pessoa? Se eu tiver o direito de saber, provavelmente eu não vou querer ser atendido pela IA. Essa semana eu fui atendido por um sistema... Eu perguntei, que eu fiquei tão em dúvida. Eu falei, estou falando com um humano ou com um robô? Aí ainda respondeu assim, humana. Mas eu não estou convencido até agora. Porque parece que aproveitava o que eu falava e gerava uma resposta, mas numa precisão que eu fiquei assustado. Até agora eu não estou convencido que foi uma humana. Isso vai levar tempo para essa chave virar, né? Eu acho assim, eu se eu fosse apostar, até porque as coisas estão mudando tão rápido que pode ser que daqui para o final do ano nós vamos falar algo totalmente diferente, né? Mas eu acredito muito que esse processo vai ser híbrido. Né? Eu vejo que o SDR vai morrer, mas o closer talvez não. Né? Então, algumas etapas que elas são parte do processo, eu vejo que elas vão sofrer uma mudança. Mas etapas que elas são fim, eu acho que no final do dia, você não vai como na concessionária comprar carro com robô, cara. Você quer ser atendido por um ser humano, entendeu? Então, pode ser que daqui 50 anos mude, daqui 10 anos mude, pode. Eu não acredito. Eu vejo assim que pode ser que um robô vai agendar o horário de visitar a concessionária, pode ser que o robô ele vai qualificar você para o vendedor ter mais informações, mas no final do dia você vai precisar de um ser humano ali para poder te atender. Cara, outra coisa que eu acredito é o seguinte, hoje a gente está no comecinho, né? Então a AGI ela vai chegar e ela vai virar realidade em algum momento na linha do tempo. Mas assim, hoje o que a gente tem aí, o ChatGPT te mostra propostas ali de coisas, de planos de negócio, de estratégias e tudo. Só que no final das contas, aquilo ali, quem sabe se vai funcionar ou não, na hora que bater o olho, é quem tem
muitos anos de experiência. O cara olha e fala assim, isso aqui não dá certo, isso aqui... Porque assim, a experiência, a vivência que você teve, as práticas, os encontros que você teve, aquilo que você construiu, a IA ainda não chegou lá, né? Cara, pois é. Quer um exemplo disso? Ontem, tá? Ontem a gente teve, né, a oportunidade de comemorar meus 15 anos de empreendedorismo e a gente trouxe a Luísa Shimada, que era do G4, do MLS, do Flávio Augusto, do Joel J. E ela é especialista em live experience, em eventos como canal de aquisição. E a gente fez um evento ontem para lançar o T3 Hub e, cara, ela chegou, olhou e eu vi assim... Aí hoje conversando com o Bernardo da Alternativa, ele falou, você viu que seu palco ficou baixo, né? Seu LED ficou baixo. Cara, nós pegamos um roteiro em IA. Tudo foi check, 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 check. Mas só o Bernardo, que é especialista em painel de LED da Alternativa, que teria o insight de falar se tinha que subir o palco pelo menos mais 2 metros. Né? Entendi. Então, assim, você vê que o checklist existiu. Ele tá lá no mind map, no Miro, maravilhoso. Check, 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 check. Mas a sacada de que o palco tinha que ficar 1,5 m mais alto, a gente não teve. Então, assim, eu precisava da Luísa tivesse chegado um dia antes para ela me ajudar nisso, né? Lembrando aqui daquela questão sensorial que você falou antes, a gente trabalha com transmissão profissional para leilões, por exemplo, qualquer evento. No início, durante a pandemia, que não podia ir ninguém aos tatersais, eles ficavam vazios e todo mundo que queria e já começava a acreditar comprava de casa. Passou o período da pandemia, tá lá. O mesmo público dobrou. Você tem um público online e você tem um público presencial. Aquele que quer lá, quer sentir o cheiro do gado. De tomar a cerveja dele, de encontrar com alguém lá e conversar. Comer a carninha, né? Dobrou o público. Então, é o híbrido que você estava falando. Eu aposto muito nisso, sabe, João? E a gente que viveu pandemia e sobreviveu à pandemia, a gente viveu isso na prática, né? Tava todo mundo, parecia pitbull enjaulado, né, cara? Pra sair de casa, pra ir pra um evento, pra fazer uma viagem. Então, a gente teve, né, essa prisão e eu acho que isso marcou todo mundo. Quem viveu a pandemia como nós vivemos, eu acho que vai tratar o online sempre assim com um certo pezinho atrás, né? Você já atuava na área de jazigos, já de cemitérios, já, né? na pandemia? Já sim. Atuava nesse mercado já. A gente viveu isso, né? E foi um momento muito difícil, porque chegou um dia, tá? Eu gosto muito de pedalar, como eu falei aqui, eu fui sair, acordei 5 horas da manhã, um funcionário da funerária que me liga e falou assim, Diego, eu preciso que você venha pra cá, vai ter que desmarcar seu pedal hoje, que ele já sabia que eu ia pedalar. Eu falei, vai desmarcar por quê? Nós não temos motorista. O pessoal tá virado aqui 24 horas, tem 6 óbitos aqui, nós temos que fazer viagem para 4 cidades, esses 6 óbitos. E o pessoal que assumiu o plantão tá de quarentena, porque a esposa de não sei quem pegou, os 2 trabalhavam em dupla, um apresentou sintoma. Cara, eu assim, cortei o dia inteiro. Então, levou o sistema funerário a uma pressão extrema, sabe? São momentos que o pessoal fica assim, não é brincadeira, acho que até é um pouco desrespeitosa, né? Você que é dono de funerário, cemitério, deve ter adorado isso. Cara, a gente não quer viver aquilo nunca mais, porque... foi extenuante. Eu vivi situações assim, João, de quando iniciou o protocolo do Covid, de uma mãe da entrada no pronto-socorro, porque a criancinha tinha feito uma cirurgia de coração, a criancinha faleceu. Aí o protocolo teve contato com alguém que viaja? Sim, suspeita de Covid. A gente sabia que era um problema de coração e a gente não podia, né, entregar. Então, eu vejo que estar vivo, né? Tem uma música do Nickelback que fala que estar acima da terra já é um presente. Então a gente tem que curtir esse presente, né? E a boa convivência com amigos como vocês. Muito obrigado, viu? Adriana, nós fomos sinalizados pela nossa produção que o tempo esgotou. Eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem final aí sobre, né, uma recomendação, talvez uma mensagem só, uma coisa que você quiser. Para o empresário. Para o empresário, né? De repente, uma dica. A mensagem que eu deixo para o empresário é que ele ande com gente melhor do que ele, sempre. Né? A mesa que você senta, ela diz muito respeito sobre qual jogo você joga. Né? Então, se aquele empresário está disposto a estar num ambiente como o Prime, igual o T3 Hub, se ele está disposto a estar numa Donep, numa confraria de empresários, ele está jogando um jogo. Se esse cara está querendo ir para o boteco comer espetinho e jogar sinuca, ele está indo para um outro jogo. Então, eu recomendaria que os empresários tomassem muito cuidado com as mesas com as quais eles sentam.
porque é com quem ele senta que determina o resultado. Eu costumo falar assim, quisera eu, né, ser o mais bobinho numa mesa com Flávio Augusto, com Joel J, com Caio Carneiro, é melhor do que eu ser o mais esperto do boteco, né? Muito bom. Justamente. Diego, muito obrigado Eu que aí agradeço. pela sua Foi participação. um prazer ter você com a gente. Valeu, gente. Valeu demais. Foi muito bacana hoje. Esperamos você aqui mais vezes. Tem Rapaz, muito assunto. É só muito chamar, assunto. viu? Papo bom com gente boa é um prazer pra mim, viu? Igualmente. E a gente chega aí ao final de mais um episódio, de mais um Primecast. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe, comente, indique para seus amigos, pois aqui este é o Primecast.